A paz de Cristo, tudo bem com você? Esse quem vos fala é o pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 10, que traz como título A Solicitude da Vida, uma lição extraordinária, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal aqui embaixo, inscrever-se, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Também compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e deixe o seu like. Também quero deixar a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa vinheta e depois retornaremos aqui com a nossa lição. O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Retornando à nossa lição, vamos iniciá-la com o texto áureo que diz assim: Não vos inquieteis, pois, do dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Esse é o nosso texto de ouro. Agora, a nossa verdade aplicada. A verdade aplicada diz assim: um viver com qualidade glorifica a Deus e inclui confiança em nosso Pai Celestial e prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Os objetivos da lição são três, como de costume. O primeiro, ensinar que confiar em Deus é arma contra a ansiedade. Segundo, destacar o cuidado de Deus para com os seus. Terceiro, apresentar como podemos vencer a ansiedade. O nosso texto de referência está em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 27, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Esse é o nosso texto de referência. Nesta lição, estudaremos acerca da ansiedade, que está no topo da lista dos grandes males que afligem a sociedade dos nossos dias, por causa da preocupação exagerada com a segurança e com o futuro. A palavra ansiedade vem do vocábulo grego merinão, traduzido por cuidadoso, na edição Almeida Revista e Corrigida, e como ansioso, na edição Almeida Revista e Atualizada. Significa estar indevidamente preocupado, estar em ansiedade desnecessária. Nos versículos 25 e 27 do nosso texto de referência, Jesus apresenta a inutilidade desta emoção. Já nos versículos 28 ao 33, também do capítulo 6 de Mateus, ele nos ensina a confiar na provisão de Deus, que Deus irá suprir as nossas necessidades e também pode curar a ansiedade. Vamos então aprofundar acerca disso. Tópico 1, combatendo a ansiedade. Então precisamos saber sobre a ansiedade. Qual é a definição deste termo? A ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. Quais são as causas da ansiedade? São sociais, que são os cuidados excessivos com a vida e com o acúmulo de bens materiais e dívidas insolúveis, saúde, etc. São esses os problemas. As drogas também é um outro problema.
que causa ansiedade, né? Drogas lícitas e ilícitas. Problemas também no que tange a questão espiritual, a fé da pessoa é vacilante, e aqui entra os cristãos. Emocionais, medo, insegurança, desesperança, essas são as causas. Então, causas sociais, drogas, espirituais e emocionais. Quais são os sintomas de uma pessoa ansiosa? Sintomas são físicos, emocionais e espirituais. Os físicos, a pessoa tem sudorese, fadiga, ela fica taquicardíaca, muito nervosismo, né? Os emocionais, medo, confusão mental, dificuldade para relaxar, insônia. Os espirituais, dificuldade para orar, dificuldade para ler a palavra de Deus, né? E falta de esperança em Deus, né? A pessoa precisa buscar a santificação, buscar a presença do Senhor. Qual é o tratamento? Tratamento medicamentoso. Então, há remédios para tratar da ansiedade. Físico, emocional, caminhada, leitura de um bom livro, etc. Espiritual, fé, oração, leitura bíblica e esperança no Senhor nosso Deus. Então, essas são as maneiras para tratar a ansiedade. Vamos então ao nosso primeiro tópico: não andeis ansiosos. Para combatermos a ansiedade, precisamos dar prioridade a Deus, especialmente nas seguintes situações. Precisamos dar prioridade a Deus diante das nossas finanças. A Bíblia afirma que Deus deve estar em primeiro lugar também em nossas finanças. Portanto, devemos evitar a avareza e buscar desesperadamente os recursos do Senhor e não os recursos do mundo. Como diz o Provérbios de capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Então as nossas finanças precisam estar diante do Senhor nosso Deus e confiar que Ele está cuidando para isso. Precisamos ser fiéis ao Senhor, ser fiéis naquilo que é responsabilidade nossa de ofertas e dízimos, para que a nossa vida financeira esteja tranquila e a gente não caia no desespero da ansiedade. Além disso, precisamos estar diante de Deus com as nossas necessidades cotidianas. Segundo Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 32, não precisamos nos preocupar sobre o que iremos comer, beber ou vestir. Se preocupar é agir com incredulidade. O Senhor se apraz em suprir todas as nossas necessidades. Então precisamos confiar, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então é Ele que supre, é Ele que nos dá a provisão necessária. Então precisamos estar diante de Deus com as nossas necessidades cotidianas, apresentando-as em oração, apresentando-as sempre nas nossas orações, para que Deus conforte o nosso coração e nos dê fé para acreditarmos que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Precisamos estar diante do Senhor também em relação ao nosso trabalho secular e aqueles que servem a Deus integralmente ao seu trabalho ao Senhor. E você também que presta serviço na igreja e tem um trabalho secular, confie no Senhor em todos os sentidos. Deus deve estar acima do nosso trabalho, acima do trabalho que realizamos para Ele, ou a mesmo o nosso trabalho secular. Devemos entregar a direção e o controle total das nossas vidas para desfrutar do cuidado de Deus até nesse quesito. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, todas as coisas vêm do Senhor. Confia nele, independente das condições. Se você não tem um emprego, confia no Senhor, Ele vai cuidar de você e na hora certa Ele abrirá uma porta
porque Ele é o Deus que abre porta aonde não tem porta. Mediante isso, vamos continuar, precisamos confiar que Cristo está no controle de tudo e que Ele está planejando o nosso futuro. Ele mesmo nos deu exemplo. Observe o que diz Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Jesus Cristo ele está contando uma parábola falando que é necessário a gente fazer um cálculo, a gente pensar, a gente planejar. Não é pecado planejar. A gente também não vai viver de acordo com o vento. Aconteceu, não. A gente pode planejar o futuro, a gente pode se programar. Isso também é bíblico. Jesus está contando, se eu for edificar uma torre, eu não vou calcular para ver se vou conseguir iniciar e terminar essa torre. Então, da mesma maneira, nós precisamos planejar, mas nós não podemos permitir que a nossa preocupação seja demasiada em relação ao futuro, porque é aí que entra a ansiedade, como a gente viu lá no vocábulo grego. Então, nós precisamos confiar que Deus está no controle. Nós fazemos até a parte que nos cabe. Davi, quando ele foi derrubar o gigante, a Bíblia diz que ele escolheu 5 pedrinhas com diligência. A Bíblia diz que ele vai no ribeiro e ele escolhe 5 pedrinhas com diligência, acreditando que era necessário escolher as pedras certas. Esse é o nosso trabalho. Mas quando ele atirou com a sua funda, ele derrubou o gigante com uma única pedra. E quem derrubou o gigante não foi a pedra nem a força do braço de Davi, mas foi o Senhor nosso Deus. Ele derrubou o gigante e da mesma maneira é assim, fazemos tudo o que é possível dentro dos nossos recursos, das nossas possibilidades, mas quem opera o milagre, quem mostra a grandeza ao Senhor nosso Deus, para que toda a glória seja dele. Então fazemos as coisas como se tudo dependesse de nós e cremos como se tudo viesse de Deus e verdadeiramente vem. Certo? Tópico 1.2. A vida é mais que o mantimento. Aqui, Jesus está afirmando que a vida está em primeiro lugar, não as coisas que necessitamos para mantê-la. E a questão aqui é como a gente conduz a nossa vida. Como é que a gente vai tocar a nossa vida? Nós precisamos pensar nisso. Observe o que diz Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Né? Esses itens são fundamentais para uma vida plena. Então eu preciso me preocupar com estas coisas, porque é isso que realmente vai me fazer viver. É isso que realmente vai me dizer se eu tenho ou não vida abundante, como Jesus disse lá em João 10:10. Então a vida abundante vem numa vida regada pela presença do Espírito Santo, uma vida de paz e de alegria que vem do alto, que vem do Espírito de Deus, porque muitas pessoas têm todos os recursos, têm todos os meios, entretanto ela não tem paz, ela não tem alegria. Por quê? Porque ela não está com a vida dela diante do Senhor nosso Deus. Tópico 1.3. Olhai para as aves do céu. Olha o que diz Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha que interessante. Então, Jesus ele dá aos seus discípulos uma orientação para que eles percebam, para que a fé deles, uma fé vacilante, seja uma fé mais forte, uma fé mais convicta. E para isso ele diz, olhai, comece a observar, comece a contemplar a natureza. Olha como Deus é perfeito, olha como Deus cuida até da fauna, até da flora. Olha como Deus ele é perfeito nesse sentido. Se ele faz isso com a criação, quanto mais aos seus filhos. Então é interessante a gente ver nessa perspectiva. O Senhor cuida de tudo, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Pai
cuida de suas criaturas. Ele se utiliza das aves do céu para mostrar a sua grandeza e o seu cuidado. Deus, ele é maravilhoso e ele usa até mesmo a natureza para falar conosco. Observe o que diz Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Creia que o Senhor é galardoador do que os busca. Hebreus 11:6. Então Deus está no controle de tudo. Jesus, ele está nos ensinando a confiar. E a confiança vem se nós termos Cristo como nosso modelo. Jesus, ele estava sempre em oração porque isso ajudava a acreditar, a confiar integralmente no Pai, integralmente ao Senhor nosso Deus. Jesus não está ordenando que fiquemos esperando cair do céu, mas ele está nos dizendo que precisamos confiar na provisão que vem do Senhor. Fazemos a nossa parte, como disse anteriormente, mas cremos que Deus estará cuidando de nós. Porque é importante fazermos a nossa parte, porque as circunstâncias difíceis, elas acontecem porque muitas vezes nós deixamos de fazer o que nos cabe e é uma responsabilidade nossa. Deus não vai fazer aquilo que é para eu e para você fazer. Observe o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11 e 12. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, alguns irmãos não queriam trabalhar, estavam se justificando, dizendo, não, o Senhor vai cuidar, né? Estou aqui parafraseando minha conjectura, né? O Senhor vai cuidar, o Senhor vai trazer o recurso, mas na verdade eles não queriam se mover, eles não queriam trabalhar, eles não queriam auxiliar no trabalho, e já visto que Paulo, percebendo isso, ele escreve aos Tessalonicenses que na verdade se aqueles irmãos não trabalhassem, eles não deveriam comer, porque não é justo, né? Alguns se debruçarem, trabalharem excessivamente e outros ficarem parados, de braços cruzados. Então nós precisamos fazer a parte que nos cabe e Deus fará a dele, né? Como diz aquele, santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós. Então hoje eu me santifico e amanhã o Senhor irá fazer maravilhas. Certo, meus queridos? Então nós temos este pensamento, esta reflexão. Tópico 2, a ansiedade para nada é proveitosa. Então aqui o Bispo Haber, né, ele vai nos trazer, né, com muita sabedoria, que a ansiedade ela não tem proveito nenhum. Na verdade, ela pode produzir situações extremamente negativas na nossa vida. Devemos confiar que Deus está no controle de tudo, pois Ele sempre provê, Ele sempre nos dá o escape, Ele sempre nos mostra o quanto Ele é poderoso, né? Esse Deus que nos deu a vida, também Ele promete sustentá-la enquanto vivemos. Então precisamos confiar nesse cuidado do Senhor, precisamos acreditar em Deus, na sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não cumpriria, ou faria ele e não confirmaria. Então Deus, ele fala, ele cumpre com a sua palavra e ele diz que cuida do seu povo. Então Deus, ele não pode negar a sua palavra. Tópico 2.1. A vida não permite acréscimo. Então aqui nós estamos analisando, né? A ansiedade inibe o crescimento da vida espiritual. Então a ansiedade ela faz com que a pessoa se bloqueie, né? A ansiedade ela produz coisas ruins na vida da pessoa, né? Olha o que diz Lucas 8,14. E que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Então, na parábola do semeador, a semente caiu entre os espinhos.
esta semente que caiu entre os espinhos são os cuidados da vida, né? Que sufocaram a planta e não fez com que a planta crescesse. Então, os cuidados da vida é a ansiedade. E Jesus deixa bem claro que essa planta ela não produziu fruto com perfeição. Por quê? Por causa dos espinhos. Então, muitos cristãos, eles não avançam, eles não produzem, porque ainda eles estão presos. A ansiedade, ela consome as nossas energias. Como diz lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 41, e respondendo Jesus disse-lhes: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então, a Marta estava em desespero, né? Jesus fez um encontro, né? Ali na sua casa. Maria não quis nem saber, Maria se assentou lá e ficou ouvindo a ministração do mestre. Marta não, Marta tarefada, queria receber bem os convidados, queria preparar o alimento, né, a bebida. Então ela estava desesperada e pede para o Senhor: Senhor, pede para Maria vir me ajudar aqui, ela está aí, né, sentada, na cabeça dela está aí folgadona, sentada, e eu aqui correndo para lá e para cá. Jesus disse: não vai ser tirado da Maria o que lhe cabe. Antes você não deveria estar assim ansiosa, cheia de cuidado, você deveria estar aqui, né? Estou parafraseando mais uma vez, aqui ouvindo a ministração. Então nós precisamos dar prioridade nas coisas que são de Deus, tomar bastante cuidado e não deixar com que essas coisas nos envolvam de tal maneira e nos tire da presença do Senhor, nosso Deus. Então, assim como Marta, não podemos estar em desespero algum, em nenhum momento, em nenhuma situação. Precisamos entregar tudo ao Senhor nosso Deus, como eu disse em oração. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, deixa bem claro acerca disso, né? Não andeis inquietos por coisa alguma, antes em tudo seja conhecido diante do Senhor vosso Deus, em orações e súplicas, e o Deus de paz que excede todo entendimento estará convosco. Então nós precisamos estar sempre colocando diante de Deus, por quê? Porque os problemas e as situações que vêm sobre nós é normal nos atingir, nos tirar do eixo, nos levar à ansiedade, mas precisamos sempre, todos os dias da nossa vida, entregar tudo diante do Senhor e confiar que Ele irá suprir todas as nossas necessidades, irá resolver todos os problemas que é para Ele, né? Que não é para nós resolvermos, Ele resolverá. Ainda Jesus nos convida, né? Tópico 2.2, a ansiedade é cega. Pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza nos oferece. Por isso, Cristo convida a olhar para a criação, a sua fauna, a sua flora, né? O mundo, o céu, os planetas. Olhando para isso, nós iremos ter respostas do cuidado e da providência de Deus e do controle do Senhor nosso Deus. Jesus disse lá em Mateus 6,26, olhai para as aves do céu, né? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Mateus 6, 28 e 29. Então, se Deus veste, né, as plantas, se Deus veste as flores com tal beleza que hoje existe, depois deixa de existir, quanto mais Deus, como vestirá os seus servos, os seus filhos, como Deus irá cuidar com carinho, com amor, com preocupação, aqueles que servem a Ele. Então Deus, Ele sempre tem um cuidado conosco, né? A ansiedade muitas vezes ela nos cega e por isso nós temos que sempre lançar diante do Senhor nosso Deus as nossas preocupações, os nossos cuidados, a nossa solicitude. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, ele cuida de nós, mas para tanto, para estarmos tranquilos, nós precisamos lançar diante do Senhor. Se nós não lançarmos, Deus irá cuidar de nós do mesmo jeito. Entretanto, a ansiedade baterá na porta da nossa casa e aí nós estaremos sendo cuidados pelo Senhor, mas vivendo debaixo deste mal, a ansiedade. Tópico 2.3. Ansiedade é incrédula.
Para entendermos este tópico, precisamos ler Mateus capítulo 6, versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Observe que o destaque aqui neste texto é homens de pequena fé. Então, a incredulidade, ela vem a partir do momento que eu passo a desconfiar em Deus. Jesus, neste texto, não está dizendo que seus discípulos não tinham fé. Jesus, na verdade, está afirmando que eles tinham fé, mas a fé deles era uma fé pequena, era uma fé que precisava ser potencializada. E para tanto, Deus tinha que trabalhar na vida deles e eles tinham que vencer a incredulidade. Então, Cristo, ele coloca que precisamos confiar incondicionalmente no Senhor. Por quê? Porque isto é um imperativo. Nós não podemos confiar no Senhor e isso ser uma opção. Eu confio no Senhor. Nisso eu não confio. Eu confio no que o Senhor vai providenciar alimento para mim. Eu creio que o Senhor vai me trazer um recurso nesse final do mês. Não, gente, não é opção. É um mandamento, é uma ordenança, é um imperativo. Eu preciso confiar incondicionalmente em Deus e acreditar que Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. Eu preciso confiar no Senhor. Deus é poderoso para suprir a minha necessidade, é o mandamento. Então, quando a dúvida vem bater, eu preciso lembrar desse texto. Não. Deus disse que eu preciso confiar nele, eu tenho que confiar. Isso é um mandamento, isso é ser fiel ao Senhor Deus, é ser fiel à sua palavra. Isso é fundamental. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus está dando uma ordem, não vos inquieteis, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então Deus providenciará todas as coisas no próximo dia. Confie. Tópico 3, vencendo a ansiedade. Como vencer a ansiedade? Primeiro, devemos pedir a Deus que nos dê a sua paz. Como diz João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, primeiramente, precisamos pedir essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz precisa estar dentro do nosso coração. Para vencermos a ansiedade, precisamos pedir, Senhor, nos dê paz, me dê tranquilidade, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à turbulência, como o Abacuque vai dizer, né? Abacuque vai ver o contexto, né? Não tinha vacas, as ovelhas foram arrebatadas, não estava produzindo nada, todas as situações eram adversas, mas ele disse, mas eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Então ele confiava que Deus estava no controle, mesmo diante de situações tão adversas. Então nós precisamos pedir paz para Deus. A segunda coisa é pedir para o Senhor sabedoria para administrar a nossa vida, para administrarmos os problemas, as situações. Deus, dai-me sabedoria para eu me livrar, para eu conseguir resolver corretamente. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, pedir sabedoria a Deus é crucial e Deus dá liberalmente, né? Deus não lança em rosto, Deus ele dá porque ele gosta, né, de auxiliar os seus filhos. Além disso, né, além de pedir a paz, de pedir a sabedoria, precisamos ser fiel a Deus e não cobiçoso. As riquezas deste mundo sem a bênção e a sabedoria divina
contaminam nossa vida. Então precisamos estar sendo sempre fiéis a Deus e não ficar cobiçando, porque a cobiça é um pecado e Deus não se agrada dele. Olha o que diz 1 Timóteo 6, 7, 9, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6, 7 ao 9. Então, observe que nós precisamos aprender a estar feliz, a estar contente com o que Deus já nos entregou, porque senão a gente vira um buraco sem fundo. A gente fica querendo e nunca esgota essa vontade de conseguir coisas, de ter coisas. Então precisamos ter cuidado, ser grato a Deus e não cobiçoso daquilo que Deus já nos entregou. E eu não falo somente de bens materiais, de recursos financeiros, mas também de status sociais, de poder eclesiástico também. Então a pessoa fica naquela busca incessante de querer subir de cargo, de ter posições, e isso acaba prejudicando a vida dela, acaba prejudicando o seu dia a dia. Então ela precisa colocar tudo diante do Senhor nosso Deus. É natural o episcopado, a pessoa desejar. A Bíblia ainda fala, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então, almejar o episcopado é importante, mas eu não posso deixar isso entrar no meu coração em demasiado e eu começar a ofender, eu começar a fazer muitas coisas que desagradam a Deus para eu atingir este objetivo. Então precisamos tomar bastante cuidado, porque a ansiedade entra nos nossos corações e a gente passa a viver debaixo deste mal. Confiando na provisão divina. Então esse é o quarto passo, né? Paz, pedindo sabedoria, sendo fiel e não cobiçoso e também confiando na provisão divina. Deus não apenas conhece as nossas necessidades primárias, mas nos socorre nas angústias e tribulações. Então Deus, ele é especialista em nos socorrer nos momentos de provações, nos momentos de tribulações. Paulo escreve isso. Paulo era um homem experiente, sabia sofrer, sabia passar por situações difíceis, e os obreiros hoje, principalmente obreiros da casa do Senhor, precisam aprender a sofrer com Cristo. Observe o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então muitas vezes Deus permite que passemos por tribulações para recebermos o consolo de Deus, e este consolo que vem do Senhor também vai ser um instrumento para que eu e você possamos consolar outras pessoas que também estão enfrentando tribulações. A experiência que Deus vai nos dar com Ele, Ele também vai proporcioná-la para outra pessoa através de nós. Então é importante sofrermos com Cristo, aprendermos a sofrer com Cristo, porque muitos nesses dias não querem sofrer nada, querem ter uma vida próspera em todos os sentidos, mas a vida cristã não é assim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a vitória que Cristo conquistou na cruz nos proporciona também a vitória nele, como está escrito, né, que somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Jesus falou acerca de importantes princípios com os quais podemos eliminar a preocupação de nossas vidas. O Senhor conhece as nossas necessidades, ordena que priorizemos seu reino e vivamos bem a cada dia. Como diz Provérbios 10, 6, bênção há, guarde esse versículo que é lindo, bênção há sobre a cabeça do justo. A cabeça do justo tem bênção. Se permanecermos fiéis, somos abençoados por Deus. Tópico 3.1. O Pai conhece as nossas necessidades.
Um dos atributos de Deus é a sua onisciência, né? A onisciência é uma palavra utilizada para explicar o ensino bíblico de que Deus conhece plenamente e perfeitamente todas as coisas. Então Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Então, se Deus conhece tudo, sabe tudo, com certeza Ele vai suprir as nossas necessidades. A Bíblia diz no Salmo que antes que a palavra venha à nossa mente, na nossa boca, Deus já sabe, Deus já as conhece. Olha o que diz Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servir. Então, olha que interessante, Deus, Ele conhece o nosso trabalho, conhece os nossos anseios, Ele vai socorrer-nos na hora certa. Esse é um importante princípio para as nossas vidas. Podemos descansar, Ele não vai se esquecer da gente. Deus não vai se esquecer de você, Deus não irá se esquecer de mim. E se passamos por situações, saiba que Ele sempre estará no controle. Se a gente buscar o socorro de Deus, Ele será o nosso refúgio. 3.2. Estabelecendo prioridades. Nosso maior anseio deve ser a presença do Senhor e a busca do seu reino. Jesus disse isso, a gente estudou bastante na lição anterior, né? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, precisamos buscar o reino. Olha o que diz o Salmo 130, verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Então os guardas não veem a hora de deixar, né, o seu posto. Estão lá madrugada a fio, acordados, né, porque era um guarda, então ele precisa estar vigilante. Então eles ficavam a noite toda acordados, esperando o romper da manhã para ir embora para suas casas, para dormir, para ver sua família. E assim também o salmista, vendo esta condição, diz: não, a minha vontade, a minha busca pela presença do Senhor é mais do que esses guardas que aguardam a manhã do dia. Então é lindo termos isto dentro do nosso coração. O Senhor precisa ser o primeiro, precisamos desejar e buscar ao Senhor, como o salmista mesmo diz: a minha carne te deseja. Olha que ponto chega um homem de falar que até a carne dele desejava o Senhor. Pois bem, tópico 3.3, basta cada dia o seu mal. A vida cristã é uma jornada diária, com suas lutas, derrotas e vitórias. Não existe reservas para o futuro. Então nós precisamos entender que a nossa vida são batalhas sendo travadas diariamente. Jesus nos garante a vitória, mas não nos garante que não iremos entrar nas batalhas. Ele entrará conosco, Ele é o nosso capitão. Precisamos confiar. Mateus 6,34 fala dessa confiança. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, este mal, ele vai vir, mas Deus estará nos dando a vitória em todos os sentidos. Precisamos viver o presente de Deus, o presente, esta dádiva, viver o agora na presença do Senhor, desfrutar de tudo que Deus nos deu, porque essa é a nossa recompensa. Desfrutamos com sabedoria, com inteligência, partilhemos, né? Compartilhemos os recursos que Deus nos entrega, mas acima de tudo, que a paz, que a alegria, que a sabedoria de Deus esteja conosco, porque esta é a vontade do Senhor. Certo, meus queridos? Vamos encerrar esta lição. Já estamos no final agora e entendemos o que nós aprendemos nessa lição. Então, nós aprendemos que o melhor e o mais eficaz antídoto contra a ansiedade é a confiança inabalável nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ordena: não vos inquieteis. Não adianta se desesperar. Esteja na posição, confie no Senhor, creia que o Senhor ele é poderoso para nos dar a vitória. Ana é um exemplo disso. Aquela mulher, ela estava sendo afligida, o seu coração estava angustiado, as tribulações por conta de Penina e das palavras de Penina e a sua estrutura física a deixava no chão, na lona, mas Ana lançava diante do Senhor.
Ela orava, ela buscava Deus. A Bíblia diz que ela não pronunciava palavras, ela só balbuciava. Ela não tinha palavras, o choro caía de seus olhos, as suas lágrimas eram como palavras de oração e chegava até o trono de Deus. E Deus assim respondeu Ana. E sabe o que Ana fez? Ana, ela começou a orar pelo seu filho antes mesmo que ele nascesse, para que ele fosse uma bênção, porque depois ela devolveria ao Senhor e daria a Deus a ela mais 5 filhos. Então que possamos lançar todas as nossas necessidades diante do altar de Deus e confiar que Deus irá nos socorrer, que Deus irá estender a sua mão e nos levantar, porque Ele é poderoso para fazer isso e fazer vencer toda a nossa inquietude, todos os nossos cuidados, todos os nossos desesperos. Certo, meus queridos, confie no Senhor, Deus é poderoso para dissipar todo tipo de ansiedade. Espero que você tenha gostado dessa lição. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça um comentário se você sentir no seu coração. Pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula. Um forte abraço, Deus abençoe, tchau!